Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é hermetismo? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Roberto Leão, 5 anos de programação, quase 500 horas de conteúdo sobre espiritualidade laica, leve, plural, 13ª temporada. Olá, Bernardo, olá, galera reconectada. Muitos assuntos. O mais interessante é a gente compreender que essa questão de passado, presente e futuro é algo relativo, coexiste no multiverso. O que está em cima está embaixo. Estamos na 13ª temporada, mas ao mesmo tempo estamos também na nossa 28ª temporada da Reconnect. Em algum lugar. Em algum lugar, um fragmento nosso está agora gravando a 28ª temporada. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, é uma teoria de multiverso, que a gente vai falar talvez aqui um pouquinho também, quando a gente for falar aqui. Tem tudo a ver. Mas nós gravamos um programa com Marcos André e Robson Soares, falando sobre multiverso. Então, você vê como os programas da Reconnect vão se ligando e vão se falando. Reconectam. Vão se reconectando. Então, você vai lá no YouTube. Nosso programa é um programa multiplataformas. Então, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está aqui na sua TV e vem novidade por aí também. Não fica desligado aí das novidades, não. Hoje, Roberto, para continuar esse papo sobre multiverso, sobre como é que funciona, o que está em cima está embaixo, a gente fala sobre espiritualidade, já falamos aqui sobre algumas escolas magísticas. A gente vem trazendo... Já falamos também com coisas que conversam. A gente já falou com psicanalistas sobre a questão da influência da mente, no que você compreende por espiritualidade. Então tudo tá ligado. A Reconnect é um programa reconectado. Se você perdeu qualquer programa da Reconnect, tem tudo na íntegra no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Vai lá no YouTube, você vai maratonar mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade. Roberto, o que é hermetismo? Muitos encaram o hermetismo como um início, o princípio de qualquer teoria mágica, de qualquer escola, mas alguns teóricos magísticos, esotéricos, até citam que é impossível você compreender outras escolas magísticas sem compreender o hermetismo. Mas o que é o hermetismo? Você sabe? Então, para falar sobre isso, ele que já veio aqui no programa falar sobre tarô, Então ele tem mais de 20 anos de estudos e práticas em escolas e práticas magísticas, é tarólogo, multiartista. Ele vai, inclusive, fazer uma aula de sapateada aqui pra gente mais tarde, de canto lírico. Brincadeira. Nosso amigo Leandro Cavalcante, muito prazer em ter você de volta. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, gente. Prazer é nosso. O Leandro aqui nos bastidores já estava dando dicas de como a gente pode colocar mais quadros no nosso programa. Foi incrível. Leandrão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para descontrair. Leandro, pessoal, quer saber mais um pouquinho sobre Leandro? Vai procurar lá Leandro Cavalcante, falando sobre tarô aqui na Reconnect, mas só para dar um overview, o povo não ficar desconectado, quem tá vendo a gente ao vivo aqui. Fala um pouquinho, 20 anos de estudo sobre práticas mágicas, tarô. Isso despertou como? Eu sei que você é multiartista, compositor, cantor lírico, realmente, né? Sim. Cantor lírico, ator e tudo mais. E compositor dos bons, que ele compôs, ele mandou as composições dele pra mim, muito boas, tá? Mas como é que saiu aí? Como é que foi essa dissociação ou não do Leandro artista pro Leandro buscador da sua verdade, né? Eu acho que esse conhecimento esotérico, mais holístico, essa coisa de você tentar integrar a ciência, a observação que a gente tem da nossa realidade convencional, por assim dizer, para algo mais expansivo, eu acho que acaba não tendo um início pontual, A gente começa a ter essa curiosidade, começa a despertar o interesse por aquele mais que está entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia, Mas eu venho de uma família, particularmente, que tem um pensamento religioso muito amplo, E muito aberto e muito flexível. A minha avó, ela era estudiosa minha avó materna, ela era estudiosa de
várias religiões, né? E ao mesmo tempo não seguia nenhuma especificamente, né? A minha mãe também é bem bruxa, bem voltada a esses mistérios, etc, né? Então o que separa a tua família de uma fogueira são 500 anos. Ou menos. Ou menos. E os meus pais, né? Para algumas pessoas isso vai parecer um absurdo, mas para outras isso vai fazer total sentido, né? E é uma coisa que vem de família engraçada, né? E os meus pais, os dois, são eles vêm da vertente das ciências exatas. A minha mãe é matemática, ou seja, a pessoa se formar em matemática porque ela tem um nível de abstração muito alto para entender a realidade, né? E o meu pai é engenheiro, além de músico. Minha mãe é artista entusiasta, ela nunca seguiu nada artístico, né? Ela sempre fez como hobby. Mas meu pai é músico, é compositor também e engenheiro. Então esse universo das ciências exatas, por incrível que pareça, e do hermetismo a gente vai... Falando sobre hermetismo a gente vai entender mais porquê disso. É algo que aproxima bastante a gente da compreensão de mundo nessa perspectiva menos cartesiana, né? Sim. Mas, Leandro, uma coisa que a gente tem reparado em uma geração que está muito curiosa, ou que quer muito compreender a espiritualidade de uma forma mais prática, que tem curiosidade sobre magia, sobre religiões que lidam com magia, é que antes existia essa ideia de que a magia ou as religiões espiritualistas ou esotéricas era uma forma de arte, era uma coisa muito mais de humanas, muito mais abstrata do que exata. Só que a gente vê esse movimento um pouco inverso, né? As pessoas compreendem que práticas mágicas são práticas muito exatas, né? São fórmulas ali quase matemáticas, científicas, e que o trato com a espiritualidade ele pode ser um trato também muito, assim, com base muito científica, com método, que é o que realmente difere algo muito subjetivo de algo científico. O científico tem método. Você percebe isso e por que você acha que isso tem acontecido? Total. E eu vou pontuar aqui, mas eu vou pontuar bem en passant, senão o assunto da nossa conversa ele vai se transformar em outro. Mas total tem um contexto sociopolítico envolvido aí. Com certeza. Se você retroceder na história, você vai ver que os grandes estudiosos, os grandes pensadores, eles eram multifacetados, cara. Leonardo da Vinci, Michelangelo, se você pegar, o cara era construtor, arquiteto, músico, artista, espiritualista e tal. Isaac Newton, ele tem vários livros sobre magia e sobre teorias de pensamentos herméticos, sobre cabala, sobre um monte de abordagens do tipo. Então isso foi um processo de desconstrução, cara. Com certeza nenhuma. Mas as práticas, tanto as primeiras expressões esotéricas, magísticas, holísticas, religiosas, nunca foram desassociadas em suas práticas às artes, né? Total. Então, é a música, é a expressão corporal, até em algumas práticas mais cerimoniais, você vê um teatro ali necessário para trabalhar o mental, para trabalhar as energias. Então, eu acho que tentar desassociar as artes, as humanas, né? As expressões do corpo, do seu sagrado, das práticas mágicas e religiosas, é quase um assassinato, né? Não tem como desassociar. É um projeto, né? Não tem como desassociar. Agora, realmente, o que o Roberto falou, tem total embasamento que a magia, ela meio que se transforma em algo exato, né? Assim, você mistura isso aqui com isso aqui, não vai ter outra. É lógica, é química, né? Sim. É química, é física, então não tem muito... Mas vamos lá. O que é hermetismo? Bom, o hermetismo, na realidade, ele é uma tentativa de fomentar um sistema de crença e de compreensão, certo? O hermetismo, enquanto teoria, enquanto sistema, ele é atribuído a Hermes Trismegisto, né? Que é uma figura mitológica que supostamente teria vivido 3.000 anos ou mais antes de Cristo, né? Existe uma associação... Egito, não? Então, existe uma associação... Porque Hermes vai remeter lá à Grécia, exatamente, né? Ele vem dessa cultura helênica, né? Essa coisa de você misturar a cultura egípcia... Deuses com Thoth, com Hermes. Exatamente, Então, ele é meio que uma mistura do Hermes, né? Mercúrio, com o Thoth, né? Que é o egípcio e tudo mais. E a partir daí, a gente tem uma série de inscrições, uma série de postulados, de escritos atribuídos a ele e a outros discípulos dele, a outros iniciados, etc., que vão levando a palavra para frente, né?
O hermetismo, ele não tem em seu fundamento nada a ver com religião. Pelo contrário, eu acho que no ramo da espiritualidade ele é a coisa mais científica que tem, né? E o hermetismo, ele tem um desenvolvimento, e vamos explicar, que ele é assíncrono, né? Ou seja, ele não tem uma velocidade e uma capitulação de conteúdos, né? Que ela é organizada, Sim. né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etc. Né? E ele não é axiomático, né? O que não é axiomático, né? Na matemática, a gente consegue exemplificar as coisas. 2 mais 2 igual a 4. Se eu pego duas maçãs e junto com outras 2 maçãs, estou vendo aqui 4 maçãs. Mas você não observa os números. Você não vê os números na natureza, né? Então, da mesma maneira, o hermetismo é algo que você precisa imaginar. É algo que você precisa ter esse sistema na sua cabeça para você compreender como aquilo se aplica nas diversas possibilidades de realidade. Sim. E o hermetismo, enquanto conceito fractal, né? Ou seja, ele está dentro dele, está dentro dele, que está dentro dele, que está dentro dele, como se fosse aquela bonequinha russa. Esqueci o nome agora. Sim, a mamusca. Ah, a mamusca, né? Exatamente. Acho que é matriosca, não? Matriosca. Mamusca, matriusca. A tendência é ser um sistema lógico, quase como se fosse aritmética na matemática, que é uma base fundamental para você entender a lógica e o conceito de tudo aquilo que acontece no universo, na realidade. Então, onde você no momento em que você domina, pelo menos a introdução do hermetismo, né? Porque o hermetismo, assim como a cabala, são estudos da vida inteira. Contínuos. Você não para de estudar. Você vai estudando, vai se desenvolvendo e vai se iniciando, etc, né? Quando você domina, pelo menos a base do assunto, você é capaz de colocar aquele sistema para tentar explicar toda e qualquer situação esotérica, toda e qualquer situação religiosa, etc. E você, enquanto estuda, você vai encontrando aquilo também nas mais diversas religiões que você pode imaginar. Mas o hermetismo, a base do hermetismo, por exemplo, quem está agora curioso para entender hermetismo, depois vamos falar de um curso que vocês vão fazer, né? Inclusive, o pai Roberto e o Leandro vão fazer um curso sobre hermetismo lá na Casa Junqueira, aqui em Fortaleza, que também vai estar disponível online, tá? Mas a gente vai falar no final do programa. Mas, então assim, a base hermética, ela se baseia em 1 livro, 2 livros, 3 livros. Qual é a base hermética para um estudioso? A base hermética que a gente não tem acesso agora, que se diz na história, nas pesquisas, é a Tábua de Esmeralda, né? Depois disso, a gente tem 2 livros que são... Dentre vários livros, a gente tem 2 que a gente pode facilitar aqui e objetivar. O primeiro é o Corpus Hermético. O Corpus Hermético, ele é um livro maior e mais profundo, né? Mas a linguagem ela é simples também, apesar dele ter aquele paralelo de tradução do grego para o português, que a gente sabe que perde um monte de coisa, né? Uhum. E propositalmente, que nos livros de ocultismo, todas as mensagens, elas são codificadas. E a gente tem o Kybalion, né? O Kybalion que talvez seja o mais famoso aí, porque ele está presente nas mais diversas escolas de filosofia, né? Dos conhecimentos da humanidade, quase todas as religiões que têm esse pezinho mais esotérico e cabalístico também estudam. O Kybalion, ele é um livro que é como se ele fosse uma síntese, né? É um livro de cabeceira, não é um livro grande, é um livro pequeno. Eu acho que ele parece um paradidático, sabe? É do tamanho de um paradidático do colégio, assim. E ele fala de maneira direta e de maneira objetiva sobre todo o fundamento do hermetismo. Então a gente vai falar sobre as 7 leis que compreendem a observação da realidade a partir do hermetismo, os reinos que o hermetismo conceitua, né, dentro do universo visível, e as aplicações práticas. Ele aplica a lei do septenário, né? Do 7. Sim, também. A gente tem, principalmente, né? A principal, o septenário está nas leis do hermetismo. Sim, né? São 7 leis herméticas. Os reinos são 5, mas o principal do hermetismo são as 7 leis, que é a base, que é o fundamento do sistema, né? A partir dessas 7 leis, que de novo eu falo, elas são assíncronas, né? Não tem uma lei mais importante que a outra e não tem uma lei que vem antes da outra. Quando você começa a estudar, você vê que é um círculo. Todas se complementam e todas dialogam. Mas é uma escola
para a gente compreender aqui. É uma escola filosófica ou é uma escola mágica? Por exemplo, quem vai estudar o hermetismo pelo hermetismo, sem ampliar para outras escolas mágicas, dentro da filosofia do hermetismo, se aprende magia ou aprende a filosofia do que representa para você abrir a sua consciência e procurar outras práticas? Exatamente, a segunda opção, com certeza. Até porque o hermetismo é muito conceitual. E se você para só no hermetismo, o que é impossível, porque quando você começa a estudar o hermetismo, você começa a entender como funcionam crenças e entender de forma diferente, né? Você expande a sua compreensão sobre... Exatamente. Por isso, inclusive, se diz que, inclusive o septênio que você falou, Bernardo, das chaves da sabedoria, né? É importante que você leia o livro, né? Os livros de hermetismo mais de uma vez, de repente 7 vezes, né? Até você adquirir a sétima chave do conhecimento. Cada vez que você lê, você encontra uma figura nova. Já que não é um conhecimento assíncrono, né? Você lê o capítulo 1, não entendi nada. Aí lê o capítulo 2, também não entendi nada. Aí lê o capítulo 3, capítulo 3 eu entendi. Capítulo 3 eu sei. Olha, e no capítulo 3 eu saquei aqui o que aconteceu no capítulo 1. Aí você volta pro capítulo 1. Aí, cara, essas duas informações do 1 e do 3, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo no 2. E assim vai, entendeu? E não tem outra forma de você compreender o que tá ali. Por isso que eles falam... Pra mim, pro Roberto, temos TDAH, isso é fácil. Não, facílimo. Fácil. Facílimo. A gente assiste o filme, 40 minutos do filme no cinema e fala assim, quem é essa mulher? Não, essa mulher tava desde o começo do filme. É fácil. Ela não bota tipo, uma peruca que não conhece mais. Absolutamente. Mas a gente pega as coisas contexto, coisas que são interessantes pra gente. Porque no meio do filme, com os filmes de 2, 3 horas, eu acho bonito, eu gosto de cinema, eu gosto de assistir filme. Mas, inevitavelmente, eu tô pensando no que eu preciso comprar no mercado. Vou pensar o que é que eu preciso comprar no mercado. Tem a questão eu vou pedir pizza de calabresa ou mussarela. Eu vou ter que cancelar o médico segunda-feira, porque eu marquei 4 compromissos no mesmo horário, como de costume, normal. Mas, Leandro, o que eu acho interessante também, que a gente aborda aqui, como o Bernardo bem falou, a pergunta do Bernardo foi pertinente, você deu uma resposta muito interessante, que é incrível. Quer dizer, não independe se você quer ser um magista. Eu vou praticar mágica. Hermetismo é essencial. Eu quero compreender melhor as questões filosóficas da vida, ter uma outra visão sobre a vida. Hermetismo é essencial. Porque, na verdade, não é uma filosofia que necessariamente prega alguma crença, né? Exato. Na verdade, ela lhe propõe que você entenda as questões de uma forma diferente, ou mais ampla, né? Isso, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta filosófica de expansão de conceito, para você entender as coisas de uma forma diferente. Mas é como se fosse a matemática. Não tem como você pisar nesse planeta e falar assim, não, eu não quero entender matemática. Quero entender matemática. É impossível, não tem como. Você precisa entender. Você pode entender pouco, ou entender muito, ou até não saber que você está usando aquilo ali. Mas você usa, exatamente. Mas você usa, entendeu? Então quer dizer, vamos lá. Hermetismo, só o pessoal para cacatenar aqui, porque pode ter muita gente com TDAH que nem eu. Vamos lá. O hermetismo, ele supostamente teria surgido há uns 3 mil anos atrás, na região... 3 mil anos antes de Cristo, Antes de Cristo. Na região ali que hoje compreende o Egito, né? Uhum. A gente sabe que naquela época o Egito não era Egito, Uhum. né? Com influências gregas, né? É um personagem que ninguém tem certeza se foi vivo ou se foi morto, se existiu, Hermes Trismegisto, Sim. né? Mas que tem muitos papiros aí, muitos escritos, né? Colocados aí para ele, né? Atribuídos a ele, beleza. Isso vem sendo passado basicamente em 2 volumes de livros, né? O Kybalion Os principais. e o Corpus Hermeticus, os principais. Tá. Baseado em tudo isso, você poderia dizer que, além de ser uma filosofia, deve ser o início de qualquer compreensão espiritual? Seria correto dizer ou não? Deveria, Bernardo, mas é engraçado como funciona, como acontece, né? E isso retorna a gente para a pergunta anterior, que eu preciso ter um conhecimento magístico, eu preciso estar inserido em alguma coisa. Precisar não precisa, mas eu acho difícil... eu acho difícil que o hermetismo chegue em você antes disso. Eu acho difícil você estar ali vivendo e de repente você vê um anúncio do pai Roberto falando sobre o curso do hermetismo e você fala assim, nossa, o que será que é isso? É interessante e tal, não sei o quê.
Mas é por conta do desconhecimento como filosofia. Sim. Não é? Mas tem uma coisa conceitual também, né? Por isso que o Kybalion, por exemplo, ele é assinado pelos 3 iniciados, né? E aí os 3 iniciados, já que é uma tradução, né? Não fica claro que se são realmente 3 pessoas, né? E poderiam ser 3 pessoas, tem algumas especulações de quem escreveu, ou de um escritor único, né? Que assim como Hermes, que é trimegisto, que é 3 vezes iniciado, né? Que ele foi 3 vezes iniciado. Outra especulação você começa a se aprofundar e a estudar o hermetismo de fato e a achar aquilo ali importante enquanto ferramenta quando você tem 3 iniciações em algo esotérico, por exemplo, né? Você tem uma religião, você estuda astrologia e você estuda... Então eu sou trimegista. Tu é um trimegista. Eu sou trimegista. Bernas E trimegista. cá está você falando sobre hermetismo. Não por acaso. Não por acaso. Né? Aí me diz uma coisa, pra gente fechar aqui o primeiro bloco, que o primeiro bloco tá encerrando, mas fica ligado, tá? Tá. As pessoas, dificilmente, dentro da nossa compreensão, é muito difícil elas procurar o hermetismo se elas não tiverem sido picadas aquele besourinho da busca pelo conhecimento, pelo que vai além do que a nossa mente acredita. Mas se as pessoas que estão ouvindo a gente soubessem como isso pode transformar a sua compreensão de mundo para além de magia, você não precisa sair do hermetismo e ir para magia, você não precisa sair do hermetismo e ir para lugar nenhum, só para a sua compreensão filosófica de mundo. Você acha que talvez essas pessoas poderiam abrir sua mente para poder até compreender a sua própria religião, independente de qual for? Com certeza. E, inclusive, eu faço um gancho muito, muito simples para as pessoas que não estão iniciadas, entre aspas, né? Ou não fazem parte desse ciclo esotérico, que elas já ouviram falar disso, né? A gente teve há alguns anos um boom muito grande de livros, né? E de materiais, e de produtos de autoajuda, e de coaches milionários vendendo o segredo, a vibração, etc. Para você falar. Nada mais do que está no hermetismo. Exatamente. Na realidade, uma pessoa muito inteligente, é óbvio, porque ela ganhou muito, muito dinheiro com isso, né? Eu não estou falando de ética aqui. Ela pegou um conceito do hermetismo e falou assim, rapaz, dá pra ganhar dinheiro com isso. Só falando dessa besteira aqui, porque as pessoas são imediatistas, as pessoas estão precisando de dinheiro, elas são materialistas, né? A gente vive numa sociedade totalmente neoliberal. Eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte mais materialista do hermetismo, e vou compartilhar com as pessoas. Pronto. O segredo. Tá aí. Ainda tem uma chave. É uma chave, é um selo, né? É o símbolo do livro. Pronto, tá aí. Você atribuiu uma importância enorme para um conceito simples. Para um conceito. Dos conceitos que não sobrevive sozinho, entendeu? Por isso que esses conceitos que foram vendidos mercadologicamente dessa forma, né? Eles são a pirâmide esotérica, né? Eles não se sustentam. Existe escola mágica, das várias escolas mágicas que nós temos, né? Wicca, Goetia e dentre muitas outras, né? Você acha todas elas partilham, são braços filosóficos do hermetismo? Ou existe escola mágica dentro do teu conhecimento, claro, que não tenha nenhuma ligação com a filosofia hermética? Olha, dentro do meu conhecimento, é porque o hermetismo não é algo que você fundamenta teoricamente, né? Olha, vamos criar a nossa religião e vamos usar o hermetismo. O hermetismo, como eu disse no início, é como a matemática. Você usa, você sabendo ou não, né? Você está fazendo conta e você está medindo distância, e você está calculando tempo, quer você queira, quer não. Mesmo que você nunca tenha pego um livro de matemática na sua vida, né? Mas se você entende o sistema hermético, né? Qualquer uma dessas escolas que você falou e que você citou, você consegue encontrar o conceito, né? Se você chega na Goetia... Não tem nenhuma escola magística hoje, ou prática mágica que vá contra as leis herméticas. Impossível. É impossível. Você chega na Goetia, por exemplo, você tem lá os daimons e tal, etc. E você tem os correspondentes angelicais, né? Polaridade. Tá em cima, tá embaixo. Ou correspondência, também. Pode ser. Não exatamente, mas aqui no caso seria a polaridade, né? Porque o que tá em cima, tá embaixo seria mais uma personificação cristã do conceito de que o demônio está no inferno. Né? Você chega no próprio cristianismo, né? Você pega a oração mais importante do cristianismo e o cara chega e fala assim na terra como no céu. Né?
A dualidade, né? A dualidade total. Mas não só isso, né? Você chega Poder de cocriação, mentalismo. Nas religiões de matriz afro, e você tem o ritmo, e você tem a vibração como uma coisa extremamente importante e contundente para aquilo, né? Um ritual de qualquer religião de matriz afro, ele não funciona sem a vibração. Sim. Né? Precisa ter música. Precisa ter fluxo, precisa ter ritmo, precisa ter alguma coisa que... Né? No xamanismo, precisa ter alguma coisa que coloque o xamã em transe, que dê uma cadência, etc. Então tudo está explicado. Ou seja, o hermetismo enquanto ciência filosófica, ele está presente em toda e qualquer prática espiritual, só que se você não tiver consciência disso, é como você falou, você está calculando assim de forma matemática, de forma aleatória, mas a matemática está presente. Agora, quando você tem consciência, você faz cálculos mais aprimorados e você consegue usar de forma muito mais efetiva os conceitos herméticos. Não é uma coisa hierárquica, certo? Não é como se, tipo assim, olha... Então, o hermetismo não tem um mestre hermético, não tem uma escola hermética, tipo assim, vou fundar uma escola hermética. Existem escolas que se propõem a fazer isso, mas pelo próprio fundamento do conceito, se é um conceito subjetivo e ele é um conceito assíncrono, pode ser que você esteja me dando aula e no final da aula eu esteja sabendo mais do que você. Por causa da bagagem de conhecimentos que eu tenho, etc, né? Mas não numa premissa hierárquica, entendeu? É como se, pronto, eu sei mais agora, eu vou ser um magista melhor. Não, isso tem a ver com conceito e conhecimento de mundo. É igual você pegar um engenheiro multifacetado, doutor, né? Que ele chega no interior, tem aquela piada, né? Daí o cara tentando mapear o terreno lá, que é todo irregular e tudo mais, não sei o que, né? Daí chega o matutinho lá que mora lá, rapaz, aqui, pra que essas regras, pra que esse negócio aqui, a gente bota aqui o jegue pra andar com uma corda aqui, ó, ir pra frente, pra direita e tal. No instante a gente demarca, mede esse terreno aí. Ô besteira isso aí. É possível também. Mas sem dúvida nenhuma é inegável que quanto mais o conhecimento teórico a gente tem, mais a gente tem a possibilidade de expandir o conhecimento da gente, né? Eu dei esse exemplo do engenheiro no interior porque não saber sobre o hermetismo não desqualifica um magista que já esteja... Muito embora eu acho muito difícil que ele não saiba na prática, né? Talvez ele saiba, mas não sabia que era aquilo. Me diz uma coisa, eu sei que sei que você vai dar esse curso, né, e tudo mais, mas as 7 leis herméticas principais tá na internet, quem quiser pesquisar, né? Você pode dar uma pincelada nas 7 leis e falar superficialmente sobre elas? Claro. Mas peraí, a gente vai pro intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, na afiliada TV Cultura. Hoje falando aqui com Leandro Cavalcante,
que tem 20 anos Grande, de Leandrão. tudo sobre práticas mágicas, filosofias ocultas, tarô, faz cirurgia de pequenos animais aos finais de semana, tem uma banquinha de cachorro-quente, ele não lava bilac, e... Suco de limão. Suco de limão. É brincadeira, é só estudioso e artista. Depois a gente vai fazer um dueto. You do something to me. Cole Porter. Vamos fazer um show, Cole Porter? Bora. Vamos, sério. Bora fazer isso. Vamos fazer esse pai pronto, acabou. Já tem aqui outro, Tem outra coisa. outro projeto com o Leandro. Não sei se vocês sabem, o pai Roberto Leão e nosso amigo Leandro Cavalcante estão lançando um curso sobre hermetismo. Será presencial e online. Então vai sair aqui no rodapé. Nosso amigo Léo Casum vai colocar aqui os contatos para você se inscrever nesse curso. E aí eu estar te dando uma palhinha para você entender o que é hermetismo. Você já ouviu falar nessa filosofia oculta, não tão oculta assim, né? De 3.000 anos antes de Cristo? Já tinha ouvido falar? Sabe o que é? Tem a ver com práticas demoníacas, tem a ver com anticristo, nada a ver. E se você perdeu essa explicação, vai lá no YouTube, volta no primeiro bloco, você vai entender o que a gente está falando, tá? Mas vamos continuar. O hermetismo, ele tem 7 leis fundamentais herméticas. Quais são essas leis? Pode dar uma pincelada, quem quiser saber mais vai ter que escrever no curso, mas vamos lá. Mas sempre há mais o que saber, né? Sempre há mais o que se aprofundar. Vamos lá. Ditado oral, né? Primeira... Quais são, né? Lembra? O professor colocava a gente na frente da sala. Quais são as 7 leis herméticas? Cite exemplo. A primeira lei... Pois é. A primeira lei, não existe, como eu falei no bloco anterior, né? Não existe lei mais importante que a outra. Mas a gente tem uma lei que ela se sobressai entre as outras, que é a primeira lei, né? Que é a lei do mentalismo, né? Que o todo é mente, o todo é mental, né? O que pincelando rapidamente, o que significa? Isso é física, né? Total. Isso é física. Total. Não, mas quando Isso a gente é física, é psicologia, a própria medicina. Um testemunho, por exemplo. Eu tive uns problemas de pele e fui no alergologista, ele me passou diversos exames de alergia autoimune, saiu o resultado de todos. 0. Mas eu estou num período de mudança, de não sei o que, muito estresse, e isso o meu corpo reage. Então, quer dizer, é mental. Como a minha mente, ela tem impacto no meu corpo físico. E fora isso, né? A realidade ela é mental, né? Porque a física nos explica que ninguém enxerga de forma absoluta como as coisas são, né? Sim. Então, a gente vai enxergar a tua frequência eletromagnética, que é traduzida pelo cérebro como fisicalidade. E como a gente discutiu lá no papo com o Robson e o Marcos, ainda é individual. Quer dizer, a forma que eu vejo o Leandro não quer dizer exatamente que é a mesma forma que você vê. No final das contas, nós somos subproduto de algo que a gente acordou falar isso aqui. Não, vamos entrar em consciência que a gente está enxergando isso, né? Mas na realidade... O som, né? O som é uma vibração de uma películazinha bem fininha, chamada tímpano, né? Que ela vai vibrando de acordo com a vibração da frequência. O seu cérebro vai traduzir. Então, tudo é mental. Fisicamente, biologicamente, biofisicamente, tudo é mental. Sim. Exatamente. Para além dos conceitos também de que basta a força do pensamento, não é sobre isso, né? O tudo é mental, o universo inteiro ele é mental. Então, o todo, ele não é uma entidade. Todo seria Deus, né? A partir de Hermes Trismegisto, né? Mas Deus não enquanto um conjunto, né? Não enquanto uma consciência. Na realidade, Deus, hipoteticamente, de acordo com o hermetismo, ele nem teria consciência da nossa existência, né? É como se nós fôssemos todos, né? Subproduto do todo, né? Não como se nós fôssemos quimicamente parte de alguma coisa. É como se eu não tivesse consciência das bactérias que estão dentro de mim. Uma parte disso, exatamente. E não temos, a gente não pensa nelas, né? A gente mas nem elas sabe, formam o meu todo. Mas elas estão lá, mas elas formam o meu todo. E você forma o seu bairro, e o seu bairro forma a sociedade forma o seu país forma o planeta, que forma não sei o quê, né? A gente tem esse... Matriusca. Exatamente. E o todo é mente, né? É parte desse pressuposto... e tudo é mente, né? Sim. Parte desse pressuposto que nós somos subproduto da mente de algo... Maior. Que está conectada à nossa mente individual. Bem como Matrix, né? E, inclusive, quem quiser estudar hermetismo depois assistir de novo Matrix, né? Vai ter outra visão. Outra compreensão, inclusive porque Matrix não foi... É um dos filmes, né? Que não foram produzidos por acaso, né? Existem entrevistas do diretor falando que a proposta do filme é exatamente essa, é explorar o assunto,
né? Então, aquela ideia do Matrix, por exemplo, é uma ideia... Mas ele também traz a Matrix, ele traz uma exposição hermética, sim, mas ele traz uma visão velada cristã muito forte, né? Claro. Não, várias Deus, coisas. o Salvador. Sim. Ele traz vários elementos, na a realidade. ressurreição. Ele traz vários elementos, né? Mas o conceito principal do filme, que aquilo tudo acontece dentro do universo criado, né? Dentro do universo sintético, né? Mas não sintético de um humano, né? De uma máquina que depois faz... É o princípio do mentalismo. Então, hipoteticamente, toda essa realidade aqui é como se Deus estivesse pensando. E nós estivéssemos dentro do pensamento dele. E somos parte dessa vibração e somos parte desse filme todo que está acontecendo, né? Nesse pressuposto, não existe tempo, não existe espaço, né? Portanto, aí a gente volta lá para o início do programa falando sobre a teoria do multiverso. Então, já responde quem está perguntando, toda religião se adequa ao hermetismo. O hermetismo não cabe o reencarnacionismo, por exemplo, aí. Porque parte-se do pressuposto que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a compreensão de reencarnacionismo também, e é uma coisa que a gente tem discutido muito e faz muito sentido, porque a gente vê assim, eu enquanto historiador, você pega aí Brandel, que fala sobre a questão temporal, o Roberto, historiador, beijo, Paulo. A questão da temporalidade, como a questão do passado, presente e futuro, ela se sobrepõe, a temporalidade sobreposta, né? Ela não é linear, né? Essa linearidade horizontal, ela já não existe mais na escola de análise na história, ela já não existe mais na psicanálise. Com Jung falando sobre a questão do inconsciente coletivo e como um trauma do passado ele ainda reflete presente na gente, como as nossas metas de projeção do futuro também nos fazem presentes. Então, essa ideia da reencarnação como algo que foi uma vida passada, ela se transforma como algo de uma vida fragmental, algo que pode estar acontecendo ao mesmo tempo, mas que você tem acesso àquilo, mas ela não o passado não é o que passou. O passado é o que está acontecendo agora em outra dimensão. Né? Exatamente. Então, essa compreensão, ela muda tudo, apesar de fala de forma diferente, basicamente a mesma coisa. Se você quer compreender o passado como algo atrás, tudo bem. Mas se você quer expandir sua consciência e começar a entender que as coisas acontecem ao mesmo tempo, você vai, inclusive, ainda acreditar em reencarnação. Mas não no sentido do passado, mas no sentido de acessar um outro fragmento seu, né? Com certeza. Mas nós fomos ensinados a isso, né? O nosso cérebro... É mais fácil, né? Ele compreende as coisas quando a gente segmenta dessa forma e vai colocando em capítulos, né? Pelo menos isso nos foi ensinado, né? É mais fácil pra gente entender também, é mais didático, né? Pelo menos dentro do nosso conceito atual de educação, né? E a ideia é expandir isso pra gente entender de uma forma diferente. Exatamente. Então, toda mente, essa ideia... Então, Deus não é uma entidade, de acordo com a filosofia do hermetismo, ele é o todo, né? Então, o todo está em tudo, mas nem tudo está... No todo. Exatamente. Entendeu? Então, essa ideia também de que eu sou Deus... Não, você é um fragmento do todo, né? Você é um reflexo. É um grande espelho quebrado que você reflete enquanto fragmento, né? Você não é uma divindade que... Você pode até ser uma divindade partindo do princípio que as divindades, elas também fazem parte do todo, né? Mas elas não estão dentro daquele conceito que é... Ou seja, como a gente estava falando no começo, o seu mental ele tem poder sobre você, mas você não é ninguém sem o coletivo, porque sem o coletivo você não acessa, você é um fragmento solto do todo. Exatamente. Lembra quem é da nossa idade pra trás vai lembrar, porque hoje... Eu sou mais novo do que tu, Leandro. É meio complicado, né? Eu sou mais novo do que vocês. Muito. Eu sou mais novo no alto dos meus 40 Mas vocês lembram do carrinho de bate-bate? Sim. Né? Mas os das antigas. Ouvi falar muito, né? Exatamente. Meu pai falava muito nele. É um jogo do PlayStation, é um jogo do Lembra PlayStation. que hoje eles têm motor, eles têm bateria, etc, né? Mas lembra que antigamente nos parques de diversão, principalmente do interior, né? Eles tinham um cabo que era ligado numa malha elétrica no teto, né? Que daí ele rodava a partir dali, né? E ficava, inclusive, né? Pronto, aquela malha elétrica é exatamente como se fosse uma parte, inclusive, do todo. E também ela é uma representatividade do inconsciente coletivo, né? Sim. Porque você tem a malha elétrica alimentando cada cada individualidade. Todos os carrinhos. É o que move os carrinhos. Cada individualidade, mas eles são individuais, eles estão ali se batendo, inclusive, né? Mas a malha é o que está rolando. Mas sem o todo, perfeita representação da sociedade, né?
todos se alimentam da mesma energia, não sei porquê, ninguém sabe por que todos se E batem. todo mundo, Exatamente. né? É uma Exatamente. perfeita analogia da sociedade moderna que vivemos. Tá. Segunda lei. Pronto, segunda lei também num nível de importância e de relevância que a gente precisa citar é a lei da correspondência, né? Inclusive a lei da correspondência, ela é um postulado que ela está na maior parte das religiões, das crenças, e também ela é repetida muitas vezes ao longo das outras leis e dos outros conceitos do próprio hermetismo, que é o que está em cima é como o que está embaixo, né? Consequentemente, o que está dentro é como o que está fora, né? Note que o autor ele coloca o que está em cima é como o que está embaixo. Ele não diz o que está em cima é o que está embaixo, né? Então, existe uma correspondência, existe uma representação, né? E aqui a gente coloca de várias maneiras. Primeiro, existe algo acontecendo no universo espiritual, simultaneamente enquanto está acontecendo no universo material, simultaneamente enquanto está acontecendo no universo emocional, né? Psíquico, né? E aqui no psíquico a gente coloca o emocional e o mental ao mesmo tempo, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Certo? Sem saber qual começa primeiro, por causa da temporalidade. Exatamente. Eles acontecem Qual simultaneamente. estimula o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eles acontecem simultaneamente. E por isso que é assíncrono, né? Vocês vão perceber que por mais que a gente esteja segmentando em leis, todas elas funcionam juntas, né? Um exemplo fácil, básico da gente entender a correspondência, né? Por exemplo, na vida prática, né? Para quem está, inclusive, para quem é bem leigo no assunto e está querendo entender o hermetismo e a correspondência. Observe a sua vida e observe a sua casa. Veja o nível de organização da sua casa, o nível de organização da sua cabeça e o nível de organização da sua vida. Veja como está o nível dessa sincronia. É impossível que você seja uma pessoa que você tenha a casa completamente bagunçada, totalmente desvirtuada, e a sua cabeça ela esteja 100% clara, 100% tranquila, etc. E a sua vida ela esteja 100% equilibrada, tudo normal, finanças, etc. E quando sua cabeça organiza, automaticamente você organiza a sua casa, se ela estiver bagunçada, né? Porque a sua mente não corresponde mais ao ambiente, né? Exatamente, tem até um exercício budista que o mestre, o discípulo chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu estou muito perturbado, eu não consigo resolver um problema com a minha esposa, eu não consigo resolver um problema no meu trabalho, eu estou muito confuso, estou muito perturbado, o que eu faço, mestre? Vai fazer uma faxina na sua casa. É isso aí. Começa arrumando a casa, né? Quando você termina a faxina, nossa... Isso se fala muito. A gente recebe até dos guias espirituais. Eles falam assim: eu tô com a minha cabeça bagunçada. Como é que tá a sua casa? Arrume a sua casa. Já é um fator que vai interferir na sua mente, nas suas atitudes e como você tá ali posicionado na sua vida, né? Exatamente. Porque existe essa conexão, nada tá separado. Mas é incrível também como isso funciona. Eu vou dar um exemplo do Roberto. Eu sou o exemplo de tudo. Tava a casa dele, a empresa dele, da Renatinha, foram crescendo, tomando conta da casa. E aquilo na cabeça dele estava no afã do crescimento, no afã do reinventar a empresa, né? Quando a mente dele Deixar a empresa crescer. Quando a mente dele não cabia mais lá, foi praticamente impossível ele permanecer lá. Impossível. A mente dele não cabia mais lá. Porque ela precisava expandir, para expandir tinha que sair de lá. Sim. Total. Eu tava atrapalhando a minha empresa. A minha presença lá estava atrapalhando a minha empresa. A empresa roubou a casa de ti. Você tomou conta, tá aí. Tá, terceiro, vamos falar só de 3, que o tempo é curto. E quem quiser saber mais, se inscreve no curso. Terceira lei hermética. Isso nos leva à terceira lei, para inclusive ilustrar o que vocês acabaram de dizer, que é a lei da polaridade, né? Tudo tem dois polos, tudo tem dois extremos, né? Positivo, negativo, né? Veja bem, receptivo. Não estamos falando de uma crença dual, etc. Pelo contrário, nós temos polaridades, né? E essas polaridades, elas não ficam só ali naqueles extremos. Sim. As polaridades, elas são pendulares, né? Como, por exemplo, se você pega o quente e o frio, né? Onde começa o quente e onde começa o frio? Né? Ninguém sabe. Eles fazem parte de um mesmo conceito, de um mesmo conteúdo, que é medido pelo termômetro, né? Por exemplo, o termômetro de mercúrio. Em que momento é quente ou frio, depende da sua sensação, depende da sua sensibilidade, né? É claro que a gente tem consensos de que, tipo assim, 30 graus já tá quente, né? E 10 graus já tá frio. Mas depende. Isso é relativo. Relativo. Isso é bem relativo. Em geral, aqui no Brasil, por exemplo, né? 10 graus já tá bem frio. Daqui não, no sul, por exemplo.
No sul já até não a é. percepção, mas, né? Mas tem a ver com é uma questão de percepção, né? Pra nós aqui, 25 graus, meu Deus, tá gelado. Já dá A gente frio, tira o né? casaco, a gente vai pra Guarabiranga, Então, então, 20 graus, bate foto no termômetro. Então a pessoa é relativa, não tem mesmo como ter. Até eu tava vendo uma matéria esses dias que pra ser febre tinha que ser 37,8, mas já mudou esse eu vi conceito, isso, eu vi né? isso. Ou seja, isso aí é muito relativo. É relativo. Aqui no Mas Ceará tem que ser 42 pra ter febre, porque 38 é normal. Então isso é a temperatura ambiente. Estou na temperatura ambiente. Estou na temperatura ambiente. Mas são traços da polaridade, né? E é engraçado como a gente observa isso, que é como se fosse um pêndulo, de fato, né? Como se você estivesse segurando aqui uma bolinha num fio, né? E ela pendula. A polaridade é essa, né? E a ideia da polaridade é, quanto maior a pendulação, mais caos você tem em determinada circunstância ou determinado sistema. Quando menor a pendulação, né? Menos caos você tem e mais equilíbrio você tem. E aí você percebe que nessa imagem do pêndulo, né, que ele forma um triângulo quando ele está em movimento, né, quando a gente vai subindo, né, quando ele pendula menos é quando ele se eleva. É a busca que todas as religiões falam sobre a elevação e o equilíbrio. E o né? interessante também, né, André, porque não é uma coisa maniqueísta, tipo de bem e mal, e que você tem que escolher um lado. Pelo contrário, os dois têm que estar ali Você tem juntos. os dois lados. E você vai ter os dois lados. E você tem a Tem sua um luz. livro ótimo para as pessoas lerem que chama Dualidade. Esse livro. Incrível. O autor, do pai, inclusive, é o Bernardo, O autor é João muito Schwartz. bom, cara, fantástico. Mas o livro é incrível. Bonitão, o Não, livro cara, é bonitão. ele é meio concorrente do carrinho de cachorro-quente ali no Do carrinho. Benfica. Tem um livro, gente, que eu escrevi chamado Dualidade. Fala sobre esse conceito. Bem e mal, será que bem e mal existem de forma absoluta? Ou eles coexistem juntos, né? Dependendo da interpretação. Então, você vai ver, você vai, né, você vai conhecer um pouco mais sobre a dualidade. Nesse livro Dualidade que eu escrevi, tá disponível na Amazon. Reconnect indica. Só Reconnect busca lá. indica, tá? Leandrão, cara, vamos lá. Quando é que vai ser esse curso? Quem quer saber mais sobre correspondência, as 7 leis? Nós sempre falamos de 3 de forma muito superficial. Tá? Você vê aí como não tem nada a ver com religião, tem a ver com filosofia de vida, pra você se entender várias outras coisas. E para quem tem interesse de magia também, é o início de tudo. Tá? Se ser magista sem entender o hermetismo... É capenga. Então vamos lá. Quem quer saber mais sobre isso, tá aqui quem você procura, a Casa Junqueira, né? Casa Junqueira, Casa Leandro Junqueira, vai ter Cavalcante, aqui pai Leandro Roberto Leão. Cavalcante, pai Roberto Leão. Mas fala um pouquinho aí vocês como é que vai ser o curso, que dia é. Bom, primeiro eu queria dizer que esse curso é aberto para todos os públicos, né? A gente tem uma linha de interesse, quem curte filosofia, ciência, religiões, magia, etc. Mas ele é aberto para todos os públicos e não é necessário conhecimento prévio, tá? Isso é muito importante dizer, porque a gente falou muita coisa, falou muito rápido, né? Muitos conceitos, e pode ser que tenha gente que se interessou, mas falou, nossa, será que é para mim? Vá e conheça, é um curso de introdução, né? A ideia do curso... ideia é essa. A ideia é a gente mostrar a ferramenta e a partir dali você, poxa, adorei, vou estudar mais, vou me aprofundar mais. A ideia do curso é essa, né? O curso vai acontecer dia 24, Os 2 últimos domingos de agosto, que é isso, 24 e 31, e também... E o 1º de setembro. Primeiro domingo de setembro, 7 de setembro. 7 de setembro, isso. São 3 domingos, de 10 às 12, na Casa Junqueira. Exatamente. Legal, muito bacana. Acompanha lá também, gente, a Casa Junqueira, que é uma casa de saberes. Então, esse é o primeiro aí de muitos cursos e fundamentos que vai ter na Casa Junqueira. Então, não só ligados à religião, ao sistema religioso, né? Mas ligados a essas práticas, como hermetismo. Então, fica ligado aí na Casa Junqueira. Muito obrigado, Leandro Cavalcante. Obrigado, Leandro. Aqui na Reconnect. Já temos os nossos cursos lá na Casa Junqueira, vai sair aqui tudo direitinho. Temos o nosso show do Cole Porter que a gente vai fazer junto. Chama Aqui Jazz. Aqui Jazz. Aqui Jazz. Roberto Leandro. E a Barraquinha Cachorro Quente com o Bernardo são muitos projetos aí. Muitos projetos. Aí fala assim, porque tem ketchup... Bote ketchup lá em cima. Não, como está em cima, está embaixo. Tem que botar lá embaixo. Bota embaixo e em cima. Obrigado, Leandrão. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para esse domingão. Você que está assistindo na sua casa aí no Fora do Domingo, tá no YouTube. Você perdeu esse programa, chegou atrasado, você atrasou um pouquinho na praia, esticou um pouquinho a praia nesse domingão. Não tem problema, vai agora. Não precisa esperar para amanhã não, vai agora. Na nossa
página do nosso perfil do YouTube, Reconnect Brasil, e assiste esse, como qualquer outro programa, Reconnect na íntegra. Lembrando que nós somos o primeiro, até onde sabemos, o único programa que fala sobre espiritualidade laica, leve e plural da televisão brasileira. Então se liga na Reconnect, até próximo domingo. É isso aí.